Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise de um dos textos mais curtos, mais densos e, olha, mais explosivos do Novo Testamento, a Epístola de Judas. É um capítulo só, mas a urgência que ele passa parece um livro inteiro. E para nos guiar nessa conversa, a gente está com a Bíblia de Estudo Roma, a Bíblia de Estudo NAA e também o comentário bíblico do Hernandes Lopes. A nossa missão aqui é entender por que essa carta soa quase como um alarme de incêndio, sabe? O que estava acontecendo para gerar uma reação tão forte assim. Essa urgência é o ponto central. O autor Judas, ele se apresenta de um jeito muito humilde. Ele se diz servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Isso faz dele meio-irmão de Jesus, né? Mas ele não usa esse parentesco para se promover. E ele conta pra gente que o plano original dele era outro, completamente diferente. Ah, é? O que ele queria escrever? E queria escrever uma carta mais tranquila, celebrando a salvação em comum, que unia todos os crentes. E o que fez ele mudar de ideia de forma tão brusca? É como um autor que joga o primeiro rascunho todo fora porque apareceu algo mais importante. Exatamente isso. Ele diz que se sentiu obrigado, quase forçado, a mudar de tema para apelar que os leitores batalhassem diligentemente pela fé. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E por quê? Qual foi o motivo? A razão, segundo ele, foi a infiltração de pessoas na comunidade. Indivíduos que entraram secretamente e, como os comentários apontam, estavam transformando a graça de Deus numa licença para a imoralidade. Nossa! A ameaça não era um inimigo lá fora, mas um veneno se espalhando por dentro. A urgência era total. Entendi. Então, para provar a seriedade do que ele está dizendo, ele não começa descrevendo essas pessoas. Em vez disso, ele abre os arquivos do passado e puxa 3 exemplos históricos de juízo divino. É uma tática de choque, não é? Por que começar com tanto fogo e enxofre em vez de só expor o problema? É uma estratégia retórica muito poderosa. Ele está construindo um caso legal, por assim dizer. Antes de apresentar os réus, ele estabelece os precedentes, entende? Certo. Ele quer que os leitores entendam que Deus tem um padrão consistente de julgar a rebelião e a incredulidade. Ele não está inventando uma ameaça, está mostrando um padrão histórico. Faz sentido. E quais são esses precedentes? Olha, o primeiro é o povo de Israel no deserto. Uhum. Pensa nisso. Eles foram salvos da escravidão no Egito, viram milagres incríveis. Mas, mesmo assim, Deus destruiu a geração que se mostrou incrédula. A lição, como os nossos materiais de estudo destacam, é brutalmente clara. Qual seria? Uma experiência de salvação no passado não é um passe livre para o futuro. A incredulidade contínua tem consequências fatais. Ok. Primeiro exemplo anotado: salvação passada não garante imunidade. Qual é o segundo? O segundo eleva a escala. Ele fala dos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Anjos caídos. Exato. Esses seres celestiais, que tinham a posição privilegiada, se rebelaram e agora estão presos em trevas, aguardando o juízo final. A lógica é, se nem anjos escaparam do julgamento por sua rebelião, nenhum ser humano deveria se sentir seguro na desobediência. E o terceiro exemplo nos traz de volta para a Terra, né? Sim, Sodoma e Gomorra. Cidades inteiras destruídas por fogo como um exemplo de punição eterna. O motivo, segundo Judas, foi a imoralidade sexual desenfreada e a busca por práticas contrárias à natureza. O ponto aqui é que o juízo não foi só espiritual, foi visível, total e serve como um alerta permanente. Então o argumento de Judas está montado. Ele está dizendo: vejam, não importa se são humanos, salvos do Egito, anjos no céu, ou cidades inteiras, rebelião, incredulidade e imoralidade sempre levam ao juízo. Ele está preparando o palco para dizer que esses novos mestres se encaixam perfeitamente nesse padrão. Precisamente. Ele estabeleceu sem margem para dúvida que Deus leva esses desvios muito a sério. Agora ele pode finalmente virar os holofotes para os infiltrados e dizer: é deles que eu estou falando. Certo. Agora que o caso está montado, com esses precedentes históricos, quem são exatamente essas pessoas que Judas está acusando? Ele chega a descrevê-las? Sim, e ele não economiza nas palavras.
A descrição é vívida e mostra que o problema ia muito além de uma simples divergência teológica. Era um problema de caráter, de conduta. E qual a primeira característica? A primeira, destacada pelos comentários, é a rejeição da autoridade. Eles desprezam o senhorio e difamam seres celestiais. O que significa difamar seres celestiais? Isso soa um pouco abstrato. É uma passagem que gera debate, mas a ideia central é a arrogância. E para ilustrar essa arrogância, Judas faz um contraste impressionante. Ele cita uma história de uma obra apócrifa, a Assunção de Moisés, onde o arcanjo Miguel disputa com o diabo pelo corpo de Moisés. Sei. Mesmo sendo arcanjo, Miguel não se atreve a proferir um julgamento direto contra o diabo. Ele só diz: "O Senhor o repreenda." É uma lição de humildade impressionante. Se nenhum arcanjo numa disputa com o próprio diabo age com presunção, que tipo de arrogância leva esses mestres a difamar autoridades como se não fosse nada? Exatamente essa é a questão que Judas levanta. A segunda característica deles é que agem por instinto, como animais irracionais. Como assim? Ou seja, não há reflexão espiritual ou moral. Eles são guiados pelos seus apetites, suas paixões carnais, e é justamente nisso que encontram a própria corrupção. E ele também os compara a 3 figuras bem infames do Antigo Testamento, certo? É como criar um perfil psicológico usando os vilões da história. Sim, são 3 arquétipos de destruição. Primeiro, ele diz que eles seguiram o caminho de Caim. Caim. O comentário de Hernandes Lopes explica que isso representa mais do que o assassinato. Representa o orgulho, a inveja, uma religiosidade externa que mascara um coração mau. Caim ofereceu um sacrifício do jeito dele, não do jeito de Deus. Depois vem Balaão. O erro de Balaão é o símbolo da ganância. Balaão era um profeta que estava disposto a usar seu dom espiritual por dinheiro, tentando amaldiçoar o povo de Deus em troca de lucro. A mercantilização da fé. Perfeito. E o terceiro, Coré. A revolta de Coré. A revolta de Coré é a rebelião aberta contra a liderança que Deus estabeleceu. Coré se levantou contra Moisés, questionando sua autoridade. O resultado foi a destruição dele. Então, a gente tem orgulho religioso, ganância e rebelião. Judas está dizendo que esses falsos mestres são a soma de tudo isso. Uau! É um retrato devastador. E como se não bastasse, ele ainda usa uma série de metáforas da natureza. É impressionante como ele usa o mundo natural para criar essa imagem de promessas vazias e perigo oculto. É como se ele dissesse que o engano não é só uma ideia errada, mas algo fundamentalmente inútil e destrutivo. Exatamente. Cada metáfora é uma pincelada a mais nesse quadro sombrio. Eles o chamam de rochas submersas nas festas de comunhão. Isso é forte. É genial. Eles estão ali participando das refeições, parecem parte do grupo, mas são um perigo oculto, pronto para causar um naufrágio na fé de alguém. E a metáfora das nuvens? Nuvens sem água, levadas pelos ventos. No Oriente Médio, uma nuvem no céu é uma promessa de vida, de alívio, né? Claro. Mas essas nuvens são uma farsa. Elas prometem muito, mas não entregam nada. São a personificação da decepção espiritual. E ele continua. Certo. Sim. São árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. A imagem não podia ser mais forte. Não é que elas têm poucos frutos. Elas não têm nenhum. Não tão só doentes, tão duplamente mortas e sem raiz, totalmente inúteis. Nossa. Também são como ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Toda a agitação e o barulho deles só servem para expor a própria vergonha. E a imagem final das estrelas errantes é talvez a mais assustadora de todas. Um rilho rápido e depois a escuridão eterna. De todas as metáforas, essa parece a mais definitiva. É o clímax da descrição. Os comentaristas sugerem que isso não se refere a planetas com suas órbitas previsíveis, mas a meteoros ou cometas. Eles rasgam o céu com um brilho intenso ou passageiro, mas o destino final deles é desaparecer na escuridão. É uma imagem poderosa do destino eterno que, segundo Judas, aguarda esses enganadores. Ok.
O cenário é assustador. Se eu estivesse naquela igreja lendo essa carta, eu estaria apavorada. A descrição é terrível, o perigo é real. O que Judas diz para fazer? A gente só aponta o dedo e expulsa todo mundo. Qual é a instrução prática? Essa é a virada crucial da carta. A resposta de Judas não é só combativa, mas também construtiva. Ele não diz apenas ataquem, ele diz construam. Ele apresenta uma estratégia de 4 pilares para a perseverança. O primeiro é, edificando-vos na vossa santíssima fé. Certo. A base de tudo é se fortalecer na doutrina sólida, na verdade ensinada pelos apóstolos. O conhecimento é o antídoto para a mentira. Palavra e oração, imagino. Exatamente. O segundo pilar é orando no Espírito Santo. É uma vida de oração alinhada com a vontade de Deus. O terceiro é conservai-vos no amor de Deus, que significa permanecer obediente, vivendo em comunhão com Ele. E o quarto é esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Manter os olhos na esperança futura dá força para lutar no presente. Então, o foco principal é o fortalecimento interno. Mas ele também fala sobre como lidar com as pessoas que já foram influenciadas por esses falsos mestres, não é? Não parece ser uma abordagem única para todos. Não, e aqui a gente vê uma grande sabedoria pastoral. Ele descreve 3 abordagens diferentes. Primeiro, tende compaixão dos que estão em dúvida. Ah, interessante. Para aqueles que estão confusos, a resposta é paciência, ensino, um ombro amigo. E para os outros? Para um segundo grupo, a ação precisa ser mais drástica. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Uau! É a imagem de um bombeiro entrando num prédio em chamas. É um resgate urgente, sem tempo a perder, para alguém que está à beira da destruição. E há um terceiro grupo com uma instrução que soa muito radical. Mostrai misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Isso pode ser facilmente mal interpretado hoje. Como os comentaristas lidam com essa tensão entre compaixão e repulsa? Essa é uma questão excelente. A instrução é complexa. A chave está no equilíbrio. Misericórdia com temor. A misericórdia para a pessoa, o pecador. O temor é o reconhecimento do quão perigoso e contagioso o pecado é. Entendi. Odiar até a roupa contaminada é uma metáfora poderosa para uma repulsa absoluta pelo pecado em si, enquanto ainda se tenta resgatar a pessoa. É ajudar alguém que caiu na lama, mas tomando todo o cuidado para não se sujar e ser arrastado junto. Requer um discernimento espiritual imenso. No fim das contas, então, qual é a grande mensagem aqui? A carta de Judas é um chamado intenso ao discernimento, à perseverança, à coragem de defender a verdade. É um alerta atemporal sobre o perigo de baratear a graça de Deus. Mas, depois de toda essa tensão, ele não termina com um aviso. O final é surpreendentemente diferente. Sim, e é uma das conclusões mais bonitas de toda a Bíblia. Depois de pintar esse quadro de batalha espiritual, ele termina com uma doxologia, um hino de louvor a Deus. Ele eleva o olhar dos leitores da luta terrena para a majestade celestial. E o que ele diz? Ele diz, ora, àquele que é poderoso para evitar que tropeceis e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que lindo! No final, a segurança do crente não está na sua própria força para batalhar, mas no poder de Deus para guardá-lo de tropeçar e apresentá-lo puro no final. A responsabilidade é nossa, mas o poder é dele. É uma mudança de foco incrível. A carta inteira fala sobre o perigo de cair e termina com a certeza de que Deus é poderoso para nos manter de pé. Exatamente. A confiança final está em Deus, não em nós. E isso nos deixa com uma reflexão. Em um mundo saturado de informações, de ideologias e vozes competindo por nossa lealdade, como é que a gente pode cultivar o tipo de discernimento que Judas defende? Como podemos aprender a distinguir entre o que é genuinamente libertador e o que é, na verdade, uma desculpa para a autodestruição, muitas vezes disfarçada de liberdade?